Atleta, tem uma pergunta pra fazer pro Rodrigo, porque ele falou de 2009 e 2011, mas em 2010 você trabalhou com um jogador que pode estar voltando pro Vasco no meio do ano, depois de muito tempo, Felipe Coutinho. Como é que foi conhecer o Felipe Coutinho, ele jovem, subindo pro profissional pra fazer alguns jogos, depois ir pra Inter de Milão? E como é que você enxerga uma possível volta dele ao futebol brasileiro? Você acha que vai ser benéfico? Eu também acho que ele é um craque dentro e fora de campo, né? Esse menino, um menino maravilhoso. Uma postura exemplar. Em 2009, ele estava na base ainda, né? Então já chamava a atenção de todo mundo e ele já tinha sido negociado. Quando chega em 10, que inicia o ano, que ele realmente tem mais oportunidades na equipe principal, nós, na época, ainda tivemos a iniciativa, entramos em contato com a Inter de Milão para ver se estendíamos um pouco mais o tempo dele, né? Porque ele foi quando fez os 18 anos. Isso. E acabou que ele foi no meio do ano, nós nos reunimos, tanto lá como aqui no Brasil, com a diretoria da Inter, mas eles tinham um plano de carreira dele ir para a Europa, fazer todo o período de adaptação e tal, para se transformar naquilo que ele se transformou, né? Mas foi um período curto e que talvez agora seja até mais longo do que na época, né? No profissional, tô falando, né? Porque o Felipe sempre foi um menino de ouro ali. Tudo que aconteceu na carreira dele é mérito, único e exclusivamente dele e da família dele, que sempre cuidou muito bem dele. O irmão sempre esteve do lado dele, eu lembro. E qual é o impacto de ter um jogador desse tamanho, que jogou em grandes camisas da Europa, voltando ao futebol brasileiro hoje, ainda com lenha pra queimar? O Felipe vai 31 para 32. 32 anos, ele tem 31, qual é o impacto 32. disso? Pro futebol brasileiro como um todo, ter mais um jogador de grife, assim? É 92, 32. Olha, eu tive algumas experiências, assim, sabe? Tive experiências desde Fluminense, quando pegamos, não comigo, mas já estava um Deco, entendeu? O próprio Fred, que voltou lá atrás, em 9, quer dizer, jogadores com história lá fora. Depois, no Flamengo, também peguei aquele período de retorno de Diego Ribas, de Diego Alves, do próprio Everton Ribeiro, que estava lá no mundo árabe, quer dizer, um ciclo ali que construiu uma base do Flamengo vencedora. E assim, não com essa idade, mas eu contei isso para terminar também com a última, talvez as minhas duas últimas experiências recentes que foram no Galo. O retorno do Hulk, já com seus, ele vai estar com 34, que foi sempre colocado como uma dúvida, e os números mostram, né? Quem é o Hulk e o que ele representa. Também uma figura ímpar dentro e fora do campo. E um ex-atleta vascaíno jovem, que é o Paulinho. Então, repatriamos um cara gigante, não pelo nome, não por ter o codinome de super-herói, mas o Hulk com carreira extremamente vitoriosa. O Porto ele fez grandes campeonatos. China, ganhou tudo. Ganhou tudo. E aí, o retorno do Paulinho, que foi muito mais num convencimento do projeto, do que o Galo representaria para ele, e que, graças a Deus, deu certo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso aí ver o seu trabalho, mas tratar esses caras. Porque... A gente tem que chegar antes, né? E mesmo assim, sem dinheiro, sem recurso para fazer o investimento, tem algumas coisas que para mim pesam demais, Bebeto. Assim, o atleta, ele escolhe o lugar que ele quer ir, onde ele vai se sentir acarinhado, valorizado, não só monetariamente, mas valorizado a título de imagem. Nós, lá no Galo, naquele momento, precisávamos de um ídolo, e nós vendemos isso pro Hulk. E ele confirmou ser o ídolo. É verdade. Poxa, depois de Reinaldo, Éder, esses caras Cerezo, Paulo Zóio e outros tantos. Por isso que o quanto é importante essa figura aí do Rodrigo Caetano, né, cara? Eu acho que a CBF até vinha dando, né? Tá esperando o Ancelotti, que não sei o que e tal, o treinador. E aí, poxa, começou a acertar quando contratou Rodrigo Caetano, depois contratou Dorival Júnior. Você vê, vocês começaram aqui no Vasco em 2009. 2009. E hoje reencontrando na seleção, com a responsabilidade que vocês têm. Gigante. E eles vão dar conta do recado. Aí a CBF acertou. Quando contratou o Rodrigo e o Dorival. Obrigado. Vindo de você, isso é mais do que uma chancela. Não, né? mas Não, mas é que se alguém, né,
Alguns entendem muito, né? Tem outros grandes craques assim que passaram pela seleção, mas se existe alguém que entenda como ninguém também é você, né? Então, assim, sabe a responsabilidade que isso nos traz. Mas, assim, hoje eu vejo o futebol, né? Principalmente aqui no Brasil, o nível de profissionalização. Não dá para você só ir na emoção. Você tem que entender e, de preferência, não é que é determinante, alguém que também tenha jogado. Porque consegue se... Muita gente me pergunta, às vezes, principalmente em algumas palestras que eu participo, como é que você talvez tenha construído um método de trabalho? Eu digo, partindo sempre do princípio de como eu gostaria que um dirigente ou um gestor se comunicasse comigo. Porque você sabe que é importante para o atleta é a verdade. Claro, mesmo que seja não. Isso. Ó, é não. Por isso. Mas fala a verdade para ele. Não desvia. Não é isso, meu Deus. Não some. Então, é dessa forma que eu atuo com eles, independentemente de ser um garoto que está começando ou uma estrela da seleção, ele sempre vai preferir a verdade, né? Então, a comunicação ela é fundamental e ao longo desses 20 anos eu me pautei muito por isso. E agora vamos ver o que nos espera na seleção nesse desafio aí. Posso tirar uma dúvida que eu sempre tive? Acho que o Rodrigo talvez seja a pessoa ideal para me responder isso. Rodrigo, por que a escola gaúcha de goleiro é tão boa? Porque eu tava aqui pensando, você falou que no Grêmio você trabalhou com Marcelo Groi, com Cássio, o goleiro da seleção de 94 é o Tafarel, o Alisson da seleção brasileira começou no Inter. Enfim, por que a escola gaúcha de goleiro é tão tradicional no Brasil? Assim, talvez isso aqui é uma percepção só, né? Talvez tenha sido realmente uma escola que teve bons treinadores específicos da função. E também eu acredito que, dentre tantos grandes goleiros que a seleção brasileira teve ao longo dos tempos, o Tafarel é um dos ícones, né? Então, assim, imagine ele hoje, ele é o treinador de goleiros da seleção brasileira. Muito legal. Então, assim, é um cara que marcou época. A verdade é essa. E eu acho que isso favoreceu um pouco, né? A partir dos anos 2000 aí, o surgimento de outros goleiros. Porque teve um cara que era impressionante em todos os sentidos. Eu acho que isso só abre portas, né? É um pouco disso. E até para, assim, corroborar um pouquinho com o que eu estou falando, se você for pegar, tirando Bebeto, Romário, companhia, depois, antes deles, o Brasil exportava muito mais só zagueiros. É impressionante. Depois deles, como é que o mercado observa, poxa, tem atacante brasileiro que faz a diferença. E aí houve uma migração em busca de atacantes também. Então, eu acho que é meio cíclico isso, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com esse número de Copas que o Tafa jogou e jogou bem, né? Pô, legal. Muito. Ô, Bebetinho... Fala, meus amigos, aqui é o Bebeto. Quero pedir para vocês se inscreverem em meu canal no YouTube, Bebeto7. Se inscrevam, hein?